Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja conosco. É para nós um motivo de muita alegria, né? Um desafio muito grande, que há muito nos preparávamos para enfrentá-lo. Os que estudam conosco sabem desse nosso amor pelo Livro dos Espíritos. Expor acerca dele exige daquele que o faz uma preparação muito grande. Eu diria que eu consegui pensar em tê-la a partir do momento em que pudemos estudar aqui juntos o Evangelho, item a item. Pudemos estudar o céu e o inferno, item a item. E em 2 cursos que se multiplicaram inúmeras vezes, tivemos a chance de estudar o Livro dos Médiuns, ponto a ponto, e a Gênese, ponto a ponto. A Gênese, na tarde de ontem, reiniciamos mais uma vez o estudo dela. Daí porque aproveitamos a oportunidade para lançar o convite a todos aqueles que se interessarem pelo estudo de tal obra, que nos acompanhem. Nós estamos desenvolvendo este estudo todos os sábados, a partir das 15h30. E ficamos muito felizes ontem ao perceber o número de pessoas interessadas, muitas delas oriundas desse nosso encontro aqui, semanal, aos domingos. Estudar o Livro dos Espíritos significa entender a razão pela qual a espiritualidade deliberou em um determinado instante da vida terrestre preparar pessoas, espíritos conscientes da sua missão em relação a Jesus, ao Evangelho, para que voltassem à Terra e esclarecessem a humanidade sobre o seu verdadeiro destino. Era necessário que as ciências avançassem, era necessário que o domínio religioso fosse perdendo espaço, que outras ideias ocupassem o pensamento dos homens, para que aí sim, aquele que fora o Consolador prometido por Jesus, tivesse condições de trazer o seu magistério, o seu ensinamento. O Espírito Verdade, como se anunciou a Hippolyte Lyon, Denisard Rivaio, trazia ao seu lado um grupo de espíritos encarregados desta tarefa. Mas vamos voltar um pouquinho, como Leopoldo fez questão de anunciar, vamos voltar um pouquinho no tempo. E vamos voltar, talvez, ao sul da África. Uma família que ali residia e era egressa de Paris, tinha o hábito de fazer reuniões em que evocavam um espírito familiar. Este espírito, através da cesta e depois do lápis, trazia mensagens, orientações, recomendações. A família Baudin, ali colocada, depois de ter deixado a França, não tinha pretensões de retornar a Paris. Mas eis que o espírito familiar, que assinava com o nome Zéfiro, em homenagem ao vento, Zefir,
que sopra naquela região, o Espírito lhes adverte: nós precisamos voltar. Nós? Sim, voltaremos todos a Paris. Meu mestre aguarda que eu vá despertá-lo para a grande tarefa que tem pela frente. As previsões, as profecias, as antecipações daquelas tarefas que muitas vezes as pessoas trazem para si da realidade espiritual. E a família que não tinha planos, viu num passar de tempo muito curto estes planos terem que ser elaborados. E de volta a Paris, qual não foi a surpresa deles em constatar que em Paris havia um fenômeno ocorrendo nos salões que despertava a atenção das pessoas. É bem verdade que, como todos os fenômenos de natureza espiritual, quando as pessoas os encaram sem um preparo adequado, isto leva à chacota, à ausência de compromissos e também atrai para o desenvolvimento de tais trabalhos espíritos descompromissados com algo mais sério. Então era frequente nos salões que as pessoas se divertissem colocando no chão um abecedário e, depois de darem-se as mãos, simulando uma corrente, como se isso fosse de todo necessário. Nós estamos falando de espíritos, não estamos falando de forças físicas, mas vai lá, para concentrar um pouco, aquelas pessoas de mãos dadas, e nem bem acreditando no que acontecia, invocavam entidades. E eis que, de repente, um tripé pesado, não tão leve como muitos possam imaginar, iniciava uma trajetória entre aquelas pessoas, sem que nada o tocasse, sem que não se identificassem quaisquer linhas ou outros subterfúgios que induzissem a fraude, e aquele pequeno tripé percorria as letras, fazendo com que uma das pessoas se encarregasse de anotar as letras, e depois, num exercício bastante paciente, viesse seccionando e dando a resposta. A sociedade precisa melhorar. Devemos nos compreender. Talvez o casamento saia. É possível que ele não esteja te traindo. Porque eram as perguntas que as pessoas tinham. E dando estas respostas, os espíritos motivavam a curiosidade. E a curiosidade, vocês sabem, não atrai pessoas sérias. A curiosidade atrai aqueles que querem brincar. Hippolyte Lyon Denisard Rivaio, um espírito de escola que a psicografia de Chico Xavier, através de Irmão X, nos dá a conhecer, foi chamado pelo próprio Jesus para assumir uma tarefa. Voltarás e em meu nome darás início a um novo ciclo da vida da humanidade. Senhor, a missão é árdua. Talvez vá e nós estaremos com você. E aquele espírito preparado na forja de lutas das mais difíceis, uma delas notadamente reconhecida como a figura de Jan Hus, o reformador que foi levado à praça pública e nela submetido a torturas
que terminaram com a sua morte, aquele espírito volta. Vai encontrar um mundo diferente, vai estar no centro do conhecimento que é Paris. Paris que saíra da Revolução Francesa, Paris que agora conhecia a volta de um império sob a condução de Napoleão, o Corso, nascido na cidade de Lyon, de uma família de pessoas voltadas ao estudo das ciências jurídicas. Hippolyte Léon Denisard Rivaio é levado, logo na idade em que deveria se preparar para as tarefas que teria que cumprir, a estudar, sob a orientação de um espírito também ímpar, Pestalozzi, não na França, mas em Yverdun, na Suíça. E com este espírito, ele vai rememorar inúmeras lições que serão úteis, mas tem desde pequeno uma característica interessante: ele adora catalogar. Nos intervalos, vai às montanhas e separa espécimes de plantas para associá-las. Observa a natureza. Quando nós vamos nos deparar com o Livro dos Espíritos e com o conjunto que é a doutrina espírita, nós vamos ver esta mesma personalidade presente. O homem que cataloga tudo, ouve tudo, registra, compara, um espírito de uma racionalidade que lhe levou a ser nominado o bom senso encarnado. Este homem que estudara com alguém que tinha uma visão completamente diferente do processo educativo, quando lemos os escritos e as biografias sobre Pestalozzi, vamos entender a sua vocação de fazer com que as pessoas cresçam e não se tornem dependentes, que cada aluno aprenda a estudar, no grande sonho que os professores mantêm, porque nós, os que exercemos o magistério, sabemos que nos é impossível transmitir conhecimento, senão sob a forma de informações pequenas. E cabe a cada um de nós a tarefa de despertar nos alunos o interesse para que eles também estudem. E este interesse Pestalozzi encontrou naquele discípulo, ao qual algumas vezes deixou inclusive a tarefa de substituí-lo. Ele o fez, voltou a Paris, encontrou Paris necessitando de reformas educacionais e ele as propôs. Elaborou gramáticas, fazia a tradução do alemão, do italiano e do inglês. Tinha leituras de latim e grego com uma tranquilidade imensa, como a revelar o espírito que nas jornadas anteriores se preparou e por isto foi chamado a Jesus. Mas eis que ele ouve falar das mesas girantes e diz: não tenho tempo para brincadeiras. Quando o amigo Baudin o encontra, e certamente inspirado por Zéfiro, percebe estar diante de alguém que deveria ser levado até as mesas, não tem dúvidas. O senhor precisa ir, professor. Ah, Baudin, não me peça essas coisas. Por favor, o senhor vai ver, eu não tenho tempo a perder. Vamos, venha, compareça. O mesmo pedido lhe foi feito por outros amigos e até que um dia ele cedeu. Cedeu e registra mais tarde: descobri aí o que a humanidade tanto ansiava. Porque ao chegar no salão, ele percebeu que as pessoas perguntavam aquelas coisas fantásticas, né? Será que vai chover amanhã? Essa mulher que está aqui do lado, será que ela toparia ter um caso comigo? E aquele senhor
toparia casar-se comigo? Porque as pessoas procuram os espíritos para isso. Ou não, às vezes procuram, será que dá para me livrar dessa moléstia que eu contraí fumando esses 45 anos? E aí espera que o espírito ajude. Será que dá para me tirar da cirrose hepática, que a minha mania equivocada de beber socialmente trouxe? As pessoas buscam isto. Ainda somos espíritos imaturos, que nem sabemos pedir. Pois bem, professor, faça uma pergunta. Não tenho nenhuma. Uma só, professor. Não tenho. A noite avança, e quando o público rareia, ele então faz uma pergunta. Como pode uma mesa falar? Porque aquela época em Paris, e ele vai registrar isso depois brilhantemente em O Livro dos Médiuns, as pessoas haviam desenvolvido teorias sobre as mesas girantes. Há uma delas fantástica, o músculo que estala da perna da mesa que gira. É fantástico, um músculo numa mesa de madeira. Veja como as pessoas então chutavam para todo lado, fora a preocupação da fraude. Pois bem, Kardec recebe a resposta curta: não é a mesa que fala. Opa, então vai a segunda. Quem fala? A resposta é rápida: nós. Nós? Quem? É a terceira pergunta. As almas. Quem? As almas dos homens que viveram na terra. Toda aquela gente foi embora e ele não dormiu. Nos anos subsequentes, este homem vai se envolver com isso de tal forma, de uma maneira tão lúcida, tão clara, que vai receber a companhia de um espírito, de uma envergadura tal, que vai lhe conceder 15 minutos no mês para tirar as suas dúvidas. Dá para a gente ter uma ideia de quem seja essa entidade. 15 minutos no mês. Você trabalhe e eu estarei com você por 15 minutos e todas as suas dúvidas eu vou resolver. O Espírito Verdade. Para ti serei a verdade. E vou te ajudar, porque há uma tarefa que todos nós temos por cumprir. O homem está maduro, o homem tem condições de entender. E aquela criatura que vai trabalhar nos anos de 55, no final, 56, a 18 de abril de 1857, lança em Paris a primeira edição do Livro dos Espíritos. Nós vamos traçar um paralelo entre as duas obras. A edição de 18 de abril, e pasmem vocês, por muito pouco, nós não estaríamos começando o nosso estudo em 18 de março. E é em 18 de março de 1860 que sai a edição que nós usamos do Livro dos Espíritos. A edição que serve para o nosso trabalho. Aqui está. A primeira edição não é, infelizmente, a primeira, mas o Leopoldo conseguiu para mim há um tempo atrás, e eu não quis nem deixar a capa original, porque ela estava um pouco agredida. Aqui está a primeira edição do Livro dos Espíritos, 1800. Esta é a bilíngue, a primeira. Tem uma aqui em francês, mas não é da primeira. Esta é a edição que nós usamos aqui, né? A que nós estamos hoje trabalhando. A edição de 18 de abril de 1857 tinha 501 perguntas. É muito interessante porque ela tem uma estrutura bem diferente da nossa. Por exemplo, as notas de Kardec estavam no final. A introdução era uma só. Hoje a introdução está dividida em 17 capítulos. 17 itens. Se nós tivermos chance hoje, vamos trabalhar o primeiro.
apenas o primeiro, para que a gente tenha certeza do que está fazendo. E aí aqui vai um convite. Passe a trazer a sua edição do Livro dos Espíritos. Não custa nada. Não precisa ter o Kardecão para fazer, Kardecão traduzindo, né? É uma edição já não mais publicada, que tem todas as obras. Já contei aqui, vocês já até riram, porque ela faz inveja a qualquer protestante. O protestante leva a Bíblia e a gente com o Kardecão, o sujeito fica com medo, né? O Kardecão é assim, robusto, é maior, né? Dá medo. Pode trazer, que tem até uma edição histórica que você acabou me dando também de presente, de O Livro dos Espíritos, que é imensa, né? Você me deu uma ilustrada, que é uma coisa assim, emente, isso, ilustrada pelo Dorrei. O Leopoldo é o meu padrinho do ponto de vista espírita. Desde quando eu comprava livros sobre a orientação dele, eu era católico, e ele me atendia nas feiras do livro espírita. Foi graças aos conselhos dele que eu conheci Kardec, porque ele me vendeu através desse movimento, e daí o seu interesse pelo livro, que também acabou sendo o meu, todas as obras espíritas, básicas, todas. Foi vendendo, eu fui adquirindo, as feiras eram promocionais, era possível, era um estudante com muitíssimo pouco dinheiro, hoje como professor mantém a mesma coisa, mas como estudante a gente tinha aquela dificuldade imensa, e eu ia até lá, e ele, ainda havia, era o estacionamento de um banco na Rua Batista de Carvalho, o Bradesco, né? E nas noites de dezembro, em que eu imagino a dificuldade, porque as noites de dezembro são chuvosas, e ele abria a feira ocupava todo aquele espaço, estava sempre repleta de pessoas, e vinha a chuva. E lá toca correr e recolher tudo aquilo, porque espíritas, vocês sabem, trabalhamos sempre com estoque mínimo. Não temos como manter estoques amplos. E foi aí, né? A partir daí ele me presenteou com outras tantas coisas, toda a coleção do Reformador, me passou obras como o primeiro Livro dos Espíritos, é um interlocutor frequente, né? Quando eu quero ter tirar alguma dúvida, Leopoldo, ele tem. Está em tal lugar, com tal coisa. É alguém que efetivamente estuda o Espiritismo. E ele sabe, né? Está aqui. As notas do primeiro livro no final. Allan Kardec acrescentou uma conclusão na edição que nós temos, que não estava presente na primeira. Há uma curiosidade que eu vou dizer, mas que eu também não consegui ainda resolver. A primeira versão, dizem-nos os que a têm em mãos, tinha 4 assinaturas de espíritos nos prolegômenos, só 4. A segunda tem 11 espíritos, mas 7 espíritos assinaram. Eu estou procurando saber quais são os 7, tá? Se você souber, depois me conta. Não sei, é uma curiosidade. Já procurei, tentei encontrar os 4 e não encontrei. Um eu sei, é o Espírito Verdade. Então nós temos que procurar os outros 3. Tá legal? Fica aí o desafio. Hoje à tarde você debulha, né? Mas não vai na internet, porque não tem. Já fui também, tá bom? Tem que fuçar em outras coisas. A introdução dos prolegômenos da primeira edição tem um trecho muito curioso que eu vou ler para vocês, e vocês vão perceber o espírito que nós estamos lidando. Esse tal Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Está lá na primeira edição, nos prolegômenos. Compreendeste bem tua missão. Estamos contentes contigo. Agora continua, pois não te deixaremos mais. Tem fé em Deus e avante, com inteira confiança. Por modéstia, Hippolyte Léon tirou esse trecho da edição que nós usamos hoje. Isso foi suprimido. Ele sempre se disse o secretário dos Espíritos. Eles nos trazem as informações, mas foi
sempre uma pessoa modesta, simples, porque a obra que vamos estudar tem pelo menos 1/5 parte que cabe a ele com a maior tranquilidade, nas análises. Se você tivesse aí o seu agora, eu ia te pedir para ir ao item 59. Você vai ver lá as chamadas considerações e concordância concernentes à criação. São 3 páginas que ele escreve. Se você fosse as questões 110 a 113, veria em 8 páginas o seu raciocínio sobre a escala espírita. Ele deduz, ponto a ponto, no que imagina ser uma possível escala espírita. No item 222, ele escreve 11 páginas para falar sobre a pluralidade das existências. No 257, lá está ele de novo com 6 páginas sobre o ensaio teórico da sensação nos espíritos. No 455, são 6 páginas em que ele de novo resume teoricamente sonambulismo, êxtase e dupla vista. E apresenta, no item 872, uma das páginas mais bonitas e profundas escritas até hoje sobre o resumo teórico do móvel das ações humanas. O que nos leva a agir como agimos. Ele está na lei de liberdade e tem condições de dizer para cada um de nós o que isto significa. Algumas curiosidades, vamos lá. A introdução tem 34 páginas. A conclusão, que outro dia alguém me disse, mas tem. Eu falei, tem. O Livro dos Espíritos tem uma conclusão. Eu nunca li, não acredito, nunca li. Será que no meu exemplar foi tirado? Não foi. Está aí, pode conferir. É a metade das páginas, 17. Está vendo como a gente vai associando, né? 34, uma, 17 a outra. Tem algumas curiosidades, essas eu devo a José Jorge, nosso confrade espírita, que debulhou o Livro dos Espíritos e o assunto perispírito em coletâneas fantásticas. Falta uma numeração. Das questões da edição que nós usamos, a de número 1011 não foi numerada. Se alguém tem algum palpite, já pode aproveitar. 1011, tá? Vou usar esse número amanhã, Nazil. Jogo no 10, jogo no 11, no 01, vai lá. A questão mais longa, a 222. Eu disse agora o número de páginas que ela tem. A questão mais curta, 625. Jesus. Quem é Jesus? Curto e grosso. A pergunta mais subdividida. Juro que quando eu li essa informação, eu também fui lá. Fui pegar, fui conferir, tá? É a 236. Ela tem exatamente 5 divisões. A pergunta mais extensa, a 394. E eu fui contar as linhas, porque eu achei que havia exagero da parte dele. Gente também é desconfiado, né? E fiquei pasmo. São 17 linhas de pergunta. Um espírito preparado para fazer o que ia fazer. Um espírito admirado no seu tempo. Uma enciclopédia lançada em Paris por Maurice Lachatre em 1860 vai contar com a colaboração de 2 criaturas interessantes. Como pensador, vai escrever verbetes desta enciclopédia Hippolyte Lyon, Denisard Rivaio. Mas como espírita, quem vai escrever também será Allan Kardec.
E, curiosamente, ele insiste em manter as duas coisas. Outro dia em casa nós nos perguntávamos como é que seria para ele passar a ser tratado como o senhor Allan Kardec. Por que o Hippolyte Lyon desaparece? Ele ainda continua publicando gramáticas, as reedições dos seus livros aparecem. Ele trabalhou até o último dia, não viveu jamais da doutrina espírita. Nunca, pelo contrário, pegava o dinheiro que tinha, o pouco dinheiro que tinha, para custear as edições. Quando, no célebre episódio do Auto de Fé de Barcelona, ele viu serem queimados 300 livros, teve uma agonia imensa, e pensou consigo, eu tenho que tomar uma atitude. Afinal de contas, eu não mandei os livros clandestinamente. Eu mandei uma nota, esclareci o que era. Como é que eles ousam queimar os livros? E os espíritos descrevem, fica tranquilo, guarda calma. A curiosidade que o evento vai trazer para as pessoas justificará o que nós estamos te dizendo. E ele registra mais tarde, os espíritos estavam certos. Eles me preveniram de algo que eu jamais fosse pensar acontecer. Como é que é quando as coisas são proibidas? Você não pode encontrar fulano. Aí que você vai dar um jeito de encontrar mesmo. Não funciona assim com pai e filho que está começando a namorar, né? Não, olha, evita. Aí é que o sujeito procura mesmo, o tempo todo. Tudo que é proibido, e está aí o conto da árvore do paraíso, que não é maçã, tá bom? Se tem gente que ainda acha que é maçã, precisa mostrar essa tradução bíblica, porque diz que tinha uma árvore no meio do jardim. Não diz que era macieira, tá? E daí virou a maçã. Mas o fruto da árvore proibida é mais gostoso. Não suba no pé de jaca. E você sobe, vai comer a jaca no pé. Impossível, né? Precisa derrubá-la. Mas o caju, a gente adora fazer isso, a jabuticaba. Isso quando tinha, né? Estou recordando aqui, já estou começando a senilidade. Começa a lembrar de coisas, né? Lá que eu fazia. Hoje em dia, a gente encontra tudo em cestinhas no mercado, né? E antigamente a gente comprava a dúzia ou a penca. Hoje é só o quilo. Resultado, nos impõe o custo da casca, que a gente não pagava, né? Hoje no quilo a gente paga a casca, paga a coroa, paga tudo e vive o capitalismo que continua aí fazendo o seu progresso em detrimento de todos nós. Mas essa criatura fantástica era um questionador dos espíritos. Ele não era passivo. Na Revista Espírita, e aqui eu vou ter que dizer então, que não considero as obras de Kardec sem excluir a Revista Espírita. Gente, é um trabalho imenso. De 1858, janeiro, o primeiro volume, a abril de 1869, o último volume que ele escreve, ele todos os meses produz um conjunto de 35, 45 páginas. Vai fazer várias edições de O Livro dos Espíritos, vai trabalhar na edição de O Livro dos Médiuns, vai escrever imitação de O Evangelho e depois o Evangelho segundo o Espiritismo, vai escrever O Céu e o Inferno, vai escrever a Gênese, vai escrever o que é Espiritismo. O principiante espírita vai nos relatar as suas viagens, vai escrever instruções práticas. Quantos anos? Olha, se a gente somar bem, for muito atento, vai ver que esse homem tornou público em 1857 e desencarnou em 1869. Houvera nascido em 1804. Com quantos anos ele começou a trabalhar no Espiritismo, então? 1804, começou a trabalhar talvez em 1855. Tudo aponta para isso. Quantos anos?
51. Desencarnou em 1869, quantos anos? Ele tinha 60, não eram completos ainda, né? 64 para 65. Dá para perceber como as tarefas espirituais são entregues a pessoas preparadas. 14 anos de efetivo trabalho. 14 anos de diuturno trabalho. Já está, acho que identificou ali. 14 anos de efetivo trabalho. Pensemos o quanto é possível fazer quando a gente se dedica. Vamos partir então para o estudo dessa obra. Uma obra que mereceu de Jesus, dos espíritos como Agostinho, como Platão, como Vicente de Paulo, como Paulo o apóstolo, como João o evangelista, e outros tantos que vão trazer mensagens, Erasto, Lacordaire, o espírito de Cáritas, inúmeras informações. Há uma passagem do Evangelho em que Jesus, naquelas suas múltiplas leituras, prevê isto. Quando alguém lhe diz que aquilo que ele trazia como mensagem podia ser afastado da humanidade, ele disse assim: se as vozes destacadas para falar forem silenciadas, as pedras falarão. O que são as pedras que falam? As sepulturas. Uma prática sempre presente na humanidade, colocar sobre um defunto, ou para marcar o local onde ele foi enterrado, uma pedra. Às vezes colocando detalhes, aqui está fulano, beltrano, ciclano. Às vezes botando um amontoado de pedras. As pedras falaram. De 1855 para frente, falaram muito. Como vocês sabem que eu sou detalhista, às vezes até o extremo, né? Então, preparem-se, porque eu pedi à espiritualidade que me deixe desencarnar depois que terminar. Aí está feito, já estudei todos, posso desencarnar, né? Não tem problema nenhum. Por isso eu vou esticar bastante, tá? Vamos estudar um tópico por semana, pergunta muito grande a gente divide, né? Considerando que nós temos a visita de outros, e agora o Leopoldo me premiou com falar 1 hora, que é um castigo para vocês, né? Ao invés de vocês ficarem comigo meia hora, é 1 hora, e com isso ele me obriga a esticar mais ainda, porque 1 hora já dividiu por 2 o tempo. Quem sabe, se acontecer, não é previsão profética não, tá bom? Eu estou cuidando na estrada para ver se eu chego aqui todo domingo. E a gente tem esse desafio pela frente. Eu separei hoje só o primeiro item da introdução. Tudo bem? Então vamos combinar aquela história da gente trazer o livro, tá? Eu vou usar a edição da FEB, porque é a que eu estou acostumado a tratar. Mas a edição do ID, tradução do Salvador Gentili, é excelente. A tradução da FEB, feita pelo Noleto, Evandro Noleto Bezerra, é excelente também. A tradução do professor Herculano Pires, feita para a LAC, é uma tradução fantástica, porque o Herculano, quando a fez, antecipava o que hoje nós esperamos do tradutor, que faça ele também um diálogo com a obra. O Guilom, esta que eu sigo, é muito pé da letra, mas todas são úteis. Então vamos combinar, domingo que vem, está combinado domingo? Então domingo que vem todos tragam. Eu vou fazer uma chamada aqui e ver os que não trouxeram. Agora, a senha, isso, na porta então
Chegou, mostra o livro. Trouxe, beleza. Não trouxe? Ah, meu filho pequeno veio junto. Traga 2, um para ele. Tá? Um para ele. O cachorro comeu, não vai poder. E, por favor, ninguém vai conseguir, a não ser que tenha boa memória, guardar tudo. Daí porque seria tão bom se tivesse uma cadernetinha. E anote. Porque eu vou dizer hoje, onde as referências do número 1... Agenda, ele deve ter agenda para vender. Então, peguem as agendas a um preço simbólico, não é? Simbólico, a essa altura, nós estamos em abril já, faz favor, corre logo, mas tem agenda permanente, você pode começar agora, e aí os meses do ano que vem, você ainda usa essa mesma agenda, tá? Ninguém é supersticioso, né? Tem gente que joga fora até a folhinha, tá? Olha, acabou o ano, vamos começar de novo. Então, eu gostaria de sugerir que a gente tivesse o livro e tivesse alguma coisa para anotar. Quer ver por quê? Eu vou começar a fazer interligações. E esta interligação do tópico número 1, nós encontramos na Revista Espírita. Então não vai adiantar nada eu dizer aqui o volume e o ano. Quem vai guardar? Nós temos essa interligação com o que é o Espiritismo. Nós temos a interligação também com a obra Vocabulário Espírita, que aparece no final da obra, para alguns da obra O que é o Espiritismo, para outros vai aparecer no final do Livro dos Médiuns. Então, é complicado, né? Vamos lá? Puxa vida, até agora, e agora que ele vai começar? Será que ele vai até que horas? Até a hora de sempre, tá bom? Até que me programei direitinho. A introdução, só o item 1. Não quero fazer isso toda semana, tá? Vamos bem mais. Mas é interessante, você lembra dela? Alguém lembra de que ela fala? Vou dar uma palhinha só para você entender. Um filólogo, um estudioso como ele, a primeira preocupação, o que significa a palavra? E ele vai escrever sobre o estudo da doutrina espírita. Ele quer nos chamar a atenção. E para isso ele diz, tem 4 palavras que a gente pode usar. Espiritual, espiritualista, espiritualismo e espiritismo. Espiritual, espiritualista, qual a outra? Espiritualismo e espírita. São a mesma coisa? Não. Não mesmo. Espiritualista é aquele que acredita que o homem não tem apenas matéria. Nos dias atuais, as pessoas têm até vergonha de se proclamarem espiritualistas, porque há uma cultura exagerada do corpo, da matéria. A pessoa pensa que deve viver os 80, 90, 100 anos e que não vai perder o vigor ao longo desse período. Se esforça para não perdê-lo. Há aquela ideia de que a vida é uma só. E é verdade, a vida é uma só. As existências é que são múltiplas, são muitas. Pois bem, o espiritualista acredita que nós não somos apenas a porção de matéria. Você acredita nisto? Tem alguém aqui que não é espiritualista? Que bom, puxa, legal, gostei. Mesmo? Para valer? Então você não teme morrer. Os que não temem morrer podem erguer a mão. É dizer que o resto ainda está na dúvida. Foi justamente para nós que surgiu o Espiritismo. Porque o espiritualista tem sobre a morte algumas reticências. O espiritualismo nos diz que há vida após a morte. Todavia, algumas informações não são muito claras, não. Por exemplo, o espiritualista acredita que nós vamos para o céu.
que podemos ir para o inferno, que talvez tenhamos que passar um estágio no purgatório. Este é o espiritualista. O espírita não. O espiritualista acredita que a alma é criada por Deus no instante da morte, no instante do nascimento, ou na concepção. Depende da escola. Tem algumas escolas espiritualistas que dizem assim: quando Deus, no instante do nascimento, cria a alma, ela se prepara para uma nova existência. Quando Deus, no instante da concepção, cria a alma, ela começa a sua jornada rumo a Deus. O espírita não. O espírita sabe, não crê, sabe, porque é convencido pela força dos fatos que o espírito precede a sua existência. Ele existe antes. E não é fruto do nada. Ele é fruto de um processo de amadurecimento evolutivo, que não se dá só na terra, mas se dá nas muitas moradas de que nos falava Jesus. O espírita sabe que o espírito vem para a jornada na terra e traz um planejamento para a sua evolução. Vai se dispor a enfrentar os problemas que semeou no caminho, reencontrar aqueles problemas, como pai, como mãe. Às vezes vai até procurar achando que é a metade que lhe falta, e procura até encontrar. E depois fica louco para da metade se separar. O espírita sabe que quando os olhos carnais cerrarem, automaticamente ele vai começar a experimentar um torpor e vai começar a se dar conta de que as coisas prosseguem. Vai voltar à realidade de onde todos somos, de onde todos viemos. Porque a única realidade verdadeira, como já Platão dizia na antiga Grécia, é a realidade espiritual. A realidade da vida em abundância. Aqui estamos provisoriamente. Passamos por aqui inúmeras vezes, porque a Terra nos é um planeta querido e necessário no atual estágio evolutivo. O espiritualista pode ter dúvidas, o espírita nunca. O espiritualista pode se chocar diante de expressões que venham falar daquilo que o espírita já começou a se habituar. Nós não iremos a céu algum, não iremos a inferno algum, porque nós já podemos viver no céu e no inferno agora, dependendo do estágio em que a nossa consciência transitar. Dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos acertos, dos nossos progressos. Tudo depende de mim. Está em mim viver no céu, em mim viver no inferno, em mim celebrar a vida todos os dias, sendo grato a Deus pelas oportunidades abençoadas que tenho de estar ao lado das pessoas que tenho, sentindo saudades daquelas que me deixaram, mas que não jazem sepultadas em cemitérios próximos ou distantes. Não estão irremediavelmente perdidas, mas vibram conosco. Que sensação gostosa a doutrina espírita nos dá, confortadora, quando no silêncio da prece e do recolhimento, identificamos ao nosso lado nossos pais, nossas mães, nossos amigos queridos, que às vezes em lágrimas nos vêm convocar para que prossigamos, para que nos esforcemos, trazem um consolo tão grande, nos confirmam aquilo que a doutrina espírita,
como o codificador faz questão de dizer, tanto se empenhou para nos ofertar. Está aqui, nesse item primeiro. Vamos entender o significado de alma, que não é uma ficção, de espírito, que não é uma criação, mas é sim uma realidade. Acreditar que há algo além da matéria, bom, os espiritualistas o fazem. Acreditar que há algo definido, que prossegue, que tem a sua jornada estabelecida por si mesmo, só os espíritas têm condições de fazê-lo. Por isso, meus amigos, nós estamos diante do maior tratado sobre a vida que a humanidade já teve. Curiosamente, este tratado reproduz muito do que Jesus falou, orientou. Mas Jesus já nos houvera prevenido, está em João, que a humanidade não tinha condições de entender tudo. E mesmo hoje, a doutrina espírita de 1857 até 2012 está na humanidade há tanto tempo, e ainda há espíritas que comparecem às sessões, vêm às reuniões públicas e ainda não conseguiram entender a doutrina. Porque há espíritas equivocados que ainda buscam a doutrina para se livrar de problemas, quando são orientados por ela que os problemas têm que ser enfrentados. Há espíritas que buscam as casas espíritas querendo barganhar com Deus, esquecendo-se que os espíritos nos disseram que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e que não é um mercador. Esquecem-se os espíritas que receberam uma doutrina de emancipação. O homem vai crescer, e vai crescer, como nos lembra Herculano Pires, a ponto de ingressar no domínio da realidade espiritual, maduro, consciente, e assim, tendo a consciência por norte, todos nós podemos todos os dias não apenas ser gratos a Deus, a Jesus, a Kardec, por nos terem ofertado a doutrina espírita, mas podemos e devemos pedir condições para não errar, para acertar. Devemos corrigir os nossos passos, mudar as nossas ações, mudar os nossos pensamentos, porque registrou Kardec, talvez na página mais lúcida, a respeito da posição dos que seguem a doutrina espírita, porque neles é constante o esforço para ser melhores. Sejamos melhores. Tudo façamos para ser melhores. Corrijamos os nossos equívocos. Nós erramos demais. Não persistamos nos erros. Nós nos equivocamos demais. Não fiquemos acomodados com isso. Examinemo-nos diariamente o que é necessário mudar e mudemos, porque mudando para melhor, nós entenderemos cada vez mais este monumento que nos é dado a partir de agora começar a estudar.